Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Mirlene e eu venho aqui trazer uma devocional hoje com um tema tão lindo de um texto que fala muito comigo, que fala sobre o início de todas as coisas. Lá em Gênesis 2:8, fala que Deus, ele criou um jardim no Éden e que junto desse jardim ele criou o homem. E aí ele coloca o homem nesse lugar que ele criou. Irmãos, então vamos lá. Hoje, né, nós temos como tema lugar de intimidade. Por que que esse tema me traz tanto esse texto? Porque Deus criou um lugar único para compartilhar com um homem, né? Que esse homem ele se chamava Adão. E aí Deus, ele compartilhava tudo aquilo que ele tinha feito com aquele homem. Só que lá no capítulo 3, versículo 8, fala também que Deus, ele passeava pela viração do dia, ele passeava por aquele jardim. E lá fala que o homem e que a mulher ouviam os passos de Deus. Isso fala tremendamente comigo, porque fala de uma intimidade que Deus tinha com o homem. Como que nós hoje podemos ter acesso a essa intimidade que foi quebrada também lá naquele jardim? Quando aquele homem, ele pecou por causa da desobediência, eles perderam o acesso a Deus. Eles perderam o acesso a esse contato todos os dias com Deus Pai. E aí, a gente pode até pensar que a consequência para esse erro foi algo físico, né? Como as dores do parto. Não. A grande consequência disso tudo foi que o homem perdeu o acesso. Mas eu venho aqui trazer uma boa notícia. Pois Deus Pai, ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de mais uma vez termos acesso a ele, através do arrependimento. Lá em Mateus 27, lá no versículo 51, fala que o véu ele foi rasgado. O que era esse véu? Era um grande tecido que fazia separação dentro de um lugar onde somente o sacerdote poderia entrar e ter contato com Deus. Quando Jesus morre, esse véu ele é rasgado de ponta a ponta. E isso faz com que nós tenhamos livre acesso a Deus novamente. E hoje eu também quero falar aqui como nós podemos cultivar esse lugar de intimidade. Irmãos, então, nós só somos íntimos de quem a gente conhece e de quem a gente ama. É impossível ter intimidade com Deus se nós não conhecemos a Ele. É impossível nós termos intimidade com Deus se a gente não ama Ele, né? E aí, um dos sinais que nós amamos a Deus é quando nós praticamos a obediência. Lembra que ela foi quebrada lá no Éden? Pois através de Cristo Jesus, nós somos chamados a novamente obedecer a Deus. E isso faz com que esse vínculo seja refeito. E então, aí sim, a gente pode entrar e aí a gente pode cultivar esse lugar de intimidade através de uma vida de obediência, verdade, sinceridade. Então, acima de tudo, Deus, ele quer sim ter um contato com a gente. Deus, ele quer sim ter um relacionamento mais íntimo conosco. E nós hoje somos chamados a cultivar esse lugar. Então, não abra mão de um tempo com Deus. Não abra mão, dê a sua primícia para Ele. Uma das principais coisas, né, que impede que a gente venha praticar a nossa primícia são as urgências que nós, né, colocamos dentro do nosso dia. Então, nós precisamos colocar em prática hábitos
que nos levam a ter cada vez mais intimidade com Deus Pai. Aí sim, um dia nós vamos estar com Ele novamente naquele lugar que Ele criou, né? Naquele jardim que Ele criou para nós. E então nós veremos Jesus Cristo, face a face, aquele que fez com que nós pudéssemos voltar a ter esse acesso com Deus Pai. Então é isso, né, irmãos, que eu hoje queria trazer aqui, que Deus ele possa abençoar a vida de todos no nome de Jesus.